nos feito o convite para poder estar pregando a palavra do Senhor, o culto de ação de graça pelo aniversário do nosso pastor Edinaldo. Deus, ele ardeu no meu coração de estar ministrando esta palavra. Palavra essa que, onde nós acabamos de ler, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 37. Enquanto eu estava lendo, irmão, este versículo, este livro, esse texto, o Senhor, ele falava muito ao meu coração. E em cima desse versículo, desta mensagem que nós vamos ouvir aqui nesta noite, o Senhor colocará um tema em meu coração para que pudesse estar passando para a igreja. E o tema desta mensagem é Deus do impossível. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza, e diga para ele, sabe quem está aqui? Diga, sabe quem está aqui? O Deus do impossível. Diga para ele assim, não perca tempo de pedir aquilo que para você acha que é impossível, porque para ele é fácil, e ele vai fazer hoje aqui nessa noite. Levanta a sua mão e já começa dando glória para ele aqui, porque o mesmo ele está na casa. No verso 37 e no verso 36 e no verso 37, a qual nós acabamos de ler, segundo a Bíblia Sagrada aqui, o anjo Gabriel, amando de nosso Deus, ele vai fazer uma visita a uma certa mulher com nome chamada de Maria. Quem não conhece esta mulher, Maria vem a ser mãe de Jesus, esposa de José. Mas nessa noite eu não quero pregar acerca de Maria, nem tampouco acerca de José. Queremos falar nessa noite acerca de uma família. Família essa constituída agora de duas pessoas somente. A primeira pessoa é um certo sacerdote da turma de Ubias, por nome chamado de Zacarias. A segunda pessoa era uma certa mulher por nome chamado de Isabel, que vem a ser esposa de Zacarias. E segundo a história, vem dizendo que esta mulher é descendente da tribo, aleluia, de Arão. A Bíblia Sagrada diz que agora Zacarias e Isabel estavam com o seu casamento firme diante da presença do Senhor. Mas é bem verdade que se nós lermos no capítulo 1, quando começa a contar a história acerca desta família, nós vamos ver agora algo muito interessante, a qual chamou muito a minha atenção. A Bíblia Sagrada diz que Isabel e Zacarias viviam diante do Senhor, diante dos mandamentos, diante do preceito do Senhor, irrepreensivelmente, ou seja, diante da sociedade. Isabel e Zacarias, era impossível de alguém chegar para Isabel e para Zacarias e repreender acerca dos mandamentos e da palavra de Deus. Uma família instituída dentro do projeto de Deus, vivia a palavra, vivia a verdade. Mas pois bem, existe um problema muito grande agora que surge na vida de Isabel e de Zacarias. E que seria este problema, evangelista Rogério? A Bíblia Sagrada diz que os mesmos ainda não tinham filhos. E é bem verdade que na época de sacerdote Zacarias e de Isabel, a mulher que não tinha filho era considerada como uma mulher amaldiçoada por Deus. Essa mulher era considerada uma mulher castigada por Deus, porque nesta época toda mulher que ficava grávida, ainda mais se fosse um varão, ela ficava animada, porque Jesus, ele ainda não tinha nascido. Todas as vezes pensavam e achavam, de repente, o filho que está na minha entrega pode ser o Messias, pode ser aquele que iria vir para poder salvar a nação. A Bíblia Sagrada diz que Isabel e Zacarias viviam desta maneira, pastor Edinaldo. Não
paciência de aguardar o tempo de Deus. Aí sabe o que acontece? Nós tomamos decisões precipitadas. Nós fazemos aquilo que não é para nós fazer. Nós falamos aquilo que não é para nós falar. Quem não se lembra? Quando Lázaro ainda estava enfermo, quando Maria mandou um mensageiro até Jesus dizer para Jesus: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. A Bíblia diz que quando o mensageiro dá a notícia para Jesus, Jesus ainda fica 2 dias no lugar onde ele estava. O mensageiro chega na aldeia, aonde estava Marta e Maria. Jesus agora resolve ir depois de 4 dias. Jesus ele chega aonde estava Lázaro. A Bíblia diz que a primeira oportunidade que Maria teve, quando soube que Jesus estava chegando, ela correu até o ponto de Jesus, chegou para Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria vindo, Jesus. Sabe o que ela disse para Jesus, irmão? Ela virou para Jesus e falou assim: eu quero te dizer um negócio, você chegou atrasado. Meu Deus. Aí todo mundo, irmão, por favor, diga para ele, meu irmão, Jesus nunca chega atrasado. Ele só chega na hora certa. Tem pessoas que têm mania de dizer que o ministério de Deus está atrasado na minha vida e na sua vida. Quem nunca ouviu isso, irmão? Deus não atrasa, não, irmão. A única pessoa que pode atrasar alguma coisa na minha e na sua vida são os dois mesmos. Como disse aqui pelo missionário, pelo pastor, eu quero que você vá. Você vá? Não. Aí você estava no primeiro da fila. Quando você falou, não posso, você volta lá para o final. Aí você está atrasando